Programa Mínimo e Programa de Transição. A tarefa estratégica do próximo período pré-revolucionário de agitação, propaganda e organização, consiste em superar a contradição entre a maturidade das condições objetivas da revolução e a imaturidade do proletariado e de sua vanguarda, confusão e desilusão da velha geração, inexperiência da nova. É preciso ajudar as massas no processo de suas lutas cotidianas a encontrar a ponte entre suas reivindicações atuais e o programa da Revolução Socialista. Essa ponte deve conter em si um sistema de reivindicações transitórias que parta das atuais condições e consciências de amplas camadas da classe trabalhadora e conduza, invariavelmente, a uma só e mesma conclusão: a conquista do poder pelo proletariado. A social-democracia clássica, que atuava numa época progressista do capitalismo, dividia seu programa em duas partes independentes uma da outra: o programa mínimo, que se limitava a reformas nos quadros da sociedade burguesa, e o programa máximo, que prometia para um futuro indeterminado a substituição do capitalismo pelo socialismo. Entre o programa mínimo e o programa máximo não havia qualquer mediação. A social-democracia tampouco tem necessidade dessa ligação, porque ela só fala de socialismo nos dias de festa. A Internacional Comunista enveredou pelo caminho da social-democracia na época do capitalismo em decomposição, quando já não é mais possível falar em reformas sociais sistemáticas nem para a elevação do nível de vida das massas, quando a burguesia sempre retoma com a mão direita o dobro do que deu com a mão esquerda: impostos, direitos alfandegários, inflação, deflação, preços altos, desemprego, regulamentação policial das greves, etc. Quando cada reivindicação séria do proletariado e mesmo cada reivindicação progressista da pequena burguesia conduzem inevitavelmente para além dos limites da propriedade capitalista e do Estado burguês. A tarefa estratégica da Quarta Internacional não consiste numa reforma do capitalismo, mas em sua derrubada. Seu objetivo político, a conquista do poder pelo proletariado, para realizar a expropriação da burguesia. Entretanto, a solução dessa tarefa estratégica é inconcebível sem a mais atenta atitude em todas as questões de tática, mesmo as pequenas e parciais. Todas as frações do proletariado, todas as camadas, profissões e grupos devem ser levados ao movimento revolucionário. O que distingue a época atual não é o fato de ela liberar o Partido Revolucionário do trabalho cotidiano, mas o de permitir conduzir essa luta em união indissolúvel com as tarefas da revolução. A Internacional Comunista não rejeita as reivindicações do velho programa mínimo, na medida em que elas conservaram, ao menos em parte, sua força vital. Defende incansavelmente os direitos democráticos dos operários e suas conquistas sociais, mas conduz essa tarefa para uma perspectiva correta, real, ou seja, revolucionária. À medida que as velhas reivindicações parciais, mínimas das massas, se chocam com as tendências destrutivas e degradantes do capitalismo decadente, e isso ocorre a cada passo, a Quarta Internacional faz avançar um sistema de reivindicações transitórias cujo sentido consiste em dirigir-se cada vez mais aberta e resolutamente contra as próprias bases do regime burguês. O velho programa mínimo é constantemente ultrapassado pelo programa de transição, cuja tarefa consiste em uma mobilização sistemática das massas em direção à revolução proletária.